O exercício é vibração sonorizada de língua com variação de grave e agudo. O exercício é vibração sonorizada de lábios. Esse é o nome do exercício, vibração sonorizada de lábio. É desse tamanho mesmo. E por que é desse tamanho? Porque eu tenho vibração de lábios sem sonoridade. Então, se eu falo que é vibração sonorizada de lábios, eu tenho que falar como é que eu tenho que realizar. Então, pela classificação mais antiga, né, e que a gente ainda não tem uma referência nova, vamos manter a antiga, o que é o exercício? O exercício é a ponta. Em cima do exercício eu tenho uma técnica. Então, a técnica é quando eu englobo um grupo de exercícios. E aí, então, eu tenho o exercício final. Quando que a gente começou a questionar isso? Quando veio a terminologia dos exercícios do trato vocal semiocluído. Então, quando veio esses exercícios do trato vocal semiocluído, várias técnicas ficaram no guarda-chuva dos exercícios do trato vocal semiocluído. Então, técnica dos sons nasais está dentro do exercício do trato vocal semiocluído. Técnica dos vibrantes está dentro do trato vocal semiocluído. Então, atualmente, o que a gente tem falado? Muito mais de exercícios e menos de técnica. Quase tudo que a gente realmente faz, a gente faz com uso de exercício, que é a tarefa fonatória específica. Essa é a que a gente prescreve. A gente prescreve exercício. A gente utiliza a técnica ABC, mas o que a gente escreve no nosso receituário é exercício. Perfeito. Márcia, você estava falando, e aí veio à minha cabeça onde se enquadraria, por exemplo, a técnica do sniff e a fonação inspiratória, né? Então, vamos pensar na fonação inspiratória sem uma emissão pós. Onde elas se encaixariam, já que são exercícios que não têm sonorização? Então, o sniff, você puxa... Ah, mas a fonação inspiratória tem som. Tem som. Não tem? Verdade. Né? Tem. E o sniff, a gente tem som também. Tem. Faz o sniff, você puxa e sai com som na sequência. O sniff faz... Isso. Porque eu estava pensando, se a gente faz sem associar um som, mas agora eu entendi. Então, todo exercício de voz, ele tem que ter som. Então, o sniff, embora o início dele, a base inicial, seja surda, mas logo em seguida eu preciso logo em seguida ele faz algo sonoro. Excelente, Márcia. Por que tem que ter o som depois? Porque senão você não consegue mudar nada daquela atividade de sonorização, de fonação. Para que a gente faz exercício? A gente faz exercício para aumentar força, diminuir força, redistribuir força e mudar comportamento, né? Então, eu faço o exercício, ele não é o produto final. O exercício, ele é o caminho pelo qual eu vou mandar informações diferentes para o meu corpo, para o meu cérebro, para que ele vivencie uma coisa que é diferente e aquilo vai provocar uma mudança. Esta mudança não vai virar voz falada, nem cantada. Exatamente. Essa mudança, se você parar aí, se você falar, faz o exercício e acabou, se você não transformar aquilo num contexto, a pessoa sozinha não consegue fazer essa ponte. Exatamente. Então, você pode fazer o que quiser. Pode fazer trabalho corporal, pode fazer até mesmo a eletroestimulação. Ok? Tudo bem, eu posso fazer. Isso vai virar uma voz diferente? De fato, não vai. Não. Quem faz essa passagem é o fonoaudiólogo. Então, ele realiza exercícios, ele faz exercícios, ele ajusta no exercício. O fato do paciente fazer o exercício melhor, mais bem feito, já é uma melhora. Excelente. Então, isso é uma coisa importante. E aí tem que ter voz, porque aí eu tenho o quê? Eu tenho que acionar a tarefa que eu quero mudar. A tarefa que eu quero mudar é fonatória, então eu tenho que associar, tá bom? É nisso que eu tô falando. Ok. Perfeito.
Veja, eu recebi muitas perguntas, né? E as perguntas, óbvio, que elas situaram-se, a grande maioria, na dosagem, que é sempre o nosso grande desafio quando a gente pensa em exercícios, né? Até mesmo porque a diferença entre veneno e remédio é sempre a dose, né? É sempre a dose. Então, por exemplo, o que vai definir a dosagem do exercício quando eu estou trabalhando com o paciente? Quais são os critérios que eu utilizo? Então, tá. Eu vou contar um pouquinho da minha história de novo para justificar a minha resposta. Lá no mestrado, a gente não sabia o que era pouco e o que era muito. Não sabia nada, né? E aí, a gente só tinha um trabalho do SEV, que é da Sandra Rodrigues, falando que 3 minutos era bom. A gente tem esse trabalho até hoje, que é não, é da Unifesp, né? Da Unifesp com o SEV e tal, dizendo que 3 minutos era bom. Qual era a questão? Se 3 minutos é bom, 5 minutos é ótimo. E 10 minutos é maravilhoso. Então tá, quanto mais eu faço, melhor fica. Primeiro erro, primeira coisa errada, não é isso. Então, não é quanto mais é melhor, às vezes o menos é mais. Segunda coisa, a outra pergunta. Se 3 minutos é bom, se eu fizer 1 minutinho ou 2 vezes, o que eu estou fazendo exatamente? O que está acontecendo exatamente? E aí, a gente começou a fazer, meu primeiro estudo foi saber de quanto em quanto tempo eu tinha que fazer coleta de dados. Porque eu tinha 3 minutos, e aí eu faço o quê? Eu faço de 3 em 3, ou eu faço de 1 em 1, mas aí a pessoa ia ficar fazendo por muito tempo. Então, a gente conseguiu fazer um estudo piloto. E aí, o que nós imaginamos? Se 3 era uma coisa que a gente já tinha de referência, se eu puser 2 a menos ou 2 a mais, eu consigo ter um parâmetro para ver o que acontece. E foi isso que a gente tem usado. 1 minuto é o mínimo. 3 minutos é a média. 5 minutos é possível. Aí a outra pergunta, e quanto que é o máximo, né? Aí nós começamos a fazer 5, 7, 9 e fui fazendo, viu, Juval? Meu grupo piloto, tadinho, foi fazendo, né? Aí foi fazendo 9, 11, a gente foi vendo. O que a gente começou a perceber? Que 7 a pessoa já estava exausta de fazer a mesma tarefa fonatória. Então, a gente mediu que 7 minutos do mesmo exercício, 7 minutos do mesmo exercício é muita coisa. Não precisa, a pessoa vai, na verdade, repetir, e talvez ela não consiga atingir o benefício que o exercício provoca. E menos de 1 minuto não acontece nada. Nada de significante, tá bom, gente? Não é que não vai acontecer nada, mas nada de que seja significante. Então, a gente tem mais ou menos essas referências de extremidade. 1 minuto no mínimo, 7 minutos no máximo. E quando que a gente extrapola de 5 para 7? Quando a gente está treinando resistência, quando a gente está treinando algo que a pessoa precise de carga. Porque tempo repetitivo do mesmo exercício é para trabalhar o quê? Resistência de voz. É para trabalhar resistência muscular. Então, o tempo elevado da mesma tarefa fonatória, ela usa o mesmo grupo muscular, o mesmo ajuste. Então, quando que a gente usa esses tempos maiores? Quando a pessoa está num condicionamento de voz, ela já não está mais disfônica. Porque isso também eu tenho recebido de pergunta. Então a pessoa vem com fadiga, ela está sem resistência, vai. Então, o que eu faço? Programa de resistência nela. Não dá, porque ela primeiro precisa se recuperar. E aí, então, eu trabalho a resistência dela gradativamente. Então, falei muito?
Não. Falei Não, muito? pode Só continuar. vou... É que eu, em cima disso, eu vou te perguntar. Eu só vou concluir. Então, o que, que a gente tem de estudos hoje? E não só de vibração sonorizada de língua, que é o que eu fico